Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 39 e o versículo 2. Está escrito assim: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Esse texto relata para nós uma etapa da vida de José, de várias outras que ele atravessou e de outras que se seguiriam também a esta. O relato sobre a vida de José está fartamente registrado na Escritura Sagrada, quando nós observamos dos capítulos 37 ao capítulo 50 de Gênesis. Em todos eles encontramos a referência a José. Desde a casa de seu pai, o trato de seus irmãos, a sua trajetória e até o seu coroamento e, por fim, o seu falecimento, a sua morte e sepultamento. E dentro desse espaço de etapas que se transformaram em experiências para a vida de José, trazem para nós lições que podemos agora olhar a maneira como José se comportou diante de Deus, diante de seus pais, de seus irmãos, dos estranhos, enfim, em qualquer lugar aonde ele estava, ele sempre teve marcada o seu comportamento como alguém que tinha um conhecimento de Deus na vida e, por conta disso, ele agia de maneira a não atrapalhar a sua conduta diante de Deus. Então, com base nisso, vamos falar sobre 4 lições que aprendemos com José. Quando começamos a falar sobre José, sempre se fala José do Egito, mas não é José do Egito. José nasceu em Canaã, junto com seus irmãos. Por fim, na última etapa da sua vida, é que ele foi levado, então, para o Egito. E quando se fala de José, nós logo temos à mente, visto que ele, com a idade aproximadamente de 17 anos, as coisas começaram a acontecer na sua vida, porque desde novo, a sua comunhão com Deus lhe dava condições de Deus manifestar-se a ele e revelar-se através de sonhos. E estes sonhos ele contou ao seu pai, contou aos seus irmãos, sofreu por conta desses sonhos, foi apelidado pelos seus irmãos de o sonhador. Mas o que olhamos e encontramos na vida de José, ao falar dele, é que ele era um homem, um jovem íntegro. Ele tinha na sua vida integridade. Não havia nada de que o acusasse de algum procedimento ruim da vida de José. Também nos lembramos da coragem de José. Ele não se intimidava. Fala-nos também do amor de José. Ele tinha amor, principalmente para com os seus familiares. A graça de Deus era presente na vida de José. Porque quando diz que Deus estava com José, isso foi um trabalho operado por meio da graça e da misericórdia de Deus. Então ele tinha graça diante de Deus. Ele também tinha consigo um espírito perdoador. José não guardava mágoas, rancores e ódio com relação às circunstâncias que se apresentaram diante dele. Ele agiu com prudência, com sabedoria, demonstrou ser alguém comprometido e tinha, acima de tudo, a lealdade. Lealdade que marcou a vida de José. Então nós encontramos todas estas virtudes que podemos identificar
na vida de José e saber que tudo que ele passou não foi fácil. Quando alguém lê, e o Senhor estava com José e foi varão próspero, parece que as coisas aconteciam no estalar de dedos. Mas a Escritura mostra-nos que estas coisas não aconteceram assim, como muitas das vezes pensamos. Então nós precisamos entender uma coisa: estar na vontade de Deus. Deus estar presente na vida da pessoa e conduzi-la. Precisamos entender que esta pessoa não está imune à tragédia, a problemas, a dificuldades, a perseguições e ameaças. Tudo isso ela vai também enfrentar na sua vida. Mas é preciso entender primeiro: Deus é aquele que transforma tragédias em triunfo. Ele transforma. Com ele está o poder. Segundo, ele transforma a maldição em bênção. Só Deus tem essa característica de transformar tragédia em triunfo, maldição em bênção e o mal em bem. Porque o que pode se esperar do mal? Humanamente, nada. Mas Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Quando é que Deus faz isso? Quando nós nos alinhamos com a sua vontade e seguimos o seu propósito para a nossa vida. Então, as lições que estão registradas e que podemos aprender com José, além dessas virtudes que ele tinha, em número de 8, que era integridade 1, coragem 2, amor 3, graça 4, perdão 5, sabedoria 6, compromisso 7, lealdade 8. Essas virtudes eram presentes na vida de José. E as lições que aprendemos com José, todos nós sabemos que chegou um dia que seus irmãos saíram e o pai o manda ir em busca dos irmãos, preocupado. Quando José vai ao encontro dos irmãos, os irmãos agem com maldade com ele, lançam-no numa cova, e quando vem uma companhia de ismaelitas, ele é vendido, e aqueles ismaelitas levam-no para o Egito, lá negociam, colocam no mercado de escravos, conforme nós sabemos pela Escritura, e daquele mercado de escravos aparece Potifar, compra José, leva-o para sua casa. Então, José não tinha um paradeiro certo. Sua vida sempre foi cheia de dificuldades, de situações adversas que poderiam gerar nele ódio, revolta, tristeza, dor e violência. Mas vamos, dentro das 4 lições, entender que apesar deste aspecto aparentemente negativo e prejudicial, quem está direcionado e agradando a Deus e tem o compromisso de manter na sua vida a presença de Deus, ele vai vencer a estas situações. Então, a primeira lição que aprendemos com José é que é possível produzir frutos onde quer que Deus nos plante. No lugar que Deus nos plantar, ali será possível produzir frutos para a glória de Deus. Para se produzir frutos para Deus, não vai depender de Deus colocar num lugar excelente, num jardim de beleza, rodeado por tantas coisas, como Deus fez com Adão. Com José, o inverso. Quantas situações ele enfrentou que poderia, se ele não tivesse este comprometimento, essa lealdade com Deus, poderia, muitas das vezes, desencaminhá-lo. Mas o que aprendemos aqui é que não importa o lugar onde Deus nos tenha colocado, ainda assim é possível florescer, produzir frutos para Deus. Então não podemos olhar o lugar, a condição em que nós estamos, para então dar uma justificativa do porquê não somos frutíferos para Deus.
com José, nós aprendemos que o lugar aonde Deus nos colocar, exatamente é ali que nós vamos, então, produzir frutos para Deus. Esta é a primeira lição. A segunda lição que encontramos através de José para o nosso aprendizado é que não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa dirigida pelo Espírito de Deus que faz o ambiente. Nós encontramos aqui esse relato claro no versículo 3 do capítulo 39 de Gênesis. Vendo, pois, o seu senhor, quer dizer, Potifar, que o Senhor Deus estava com ele, com José, e que tudo que José fazia, o Senhor Deus prosperava na sua mão. Então, o que aconteceu? José achou graça aos olhos de Potifar. Então, encontramos aqui esta segunda lição de que não é o ambiente que faz a pessoa. Se fosse realmente o ambiente, José estava moribundo, longe dos pais, longe dos irmãos, longe de tudo na sua vida. Mas não, qualquer lugar, não importava se fosse na cova, não importava se fosse na companhia dos ismaelitas, não importava se fosse na casa de Potifar. O procedimento dele era o mesmo. E isso dignificou a vida de José e glorificou o nome do Senhor nosso Deus pela maneira como ele viveu e como ele frutificou nos lugares mais inesperados que ele foi colocado. Nos lugares, conforme diz, improváveis. Ainda assim, José produziu para Deus o seu fruto. Então, essa é a segunda lição. A primeira lição é que é possível produzir frutos onde quer que Deus nos coloque ou nos plante. E a segunda é que não é o ambiente que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o ambiente. E às vezes muitos dão a desculpa, dizem, não é o ambiente que eu vivo, no meio das pessoas aonde eu convivo. Então isso cai por terra quando olhamos a vida de José. O ambiente era totalmente adverso. As pessoas eram adversas, mas José não se deixou intimidar por eles e não se deixou levar pelos seus caminhos. Pelo contrário, ele manteve-se firme e fiel. E por conta disso, ele se tornou, em todos os lugares por onde passou, uma referência. Alguém que Deus estava com ele e o fazia prosperar. Não importasse quais adversidades ele enfrentaria, ele sempre haveria de vencer, de prosperar. Essa é a segunda lição. A terceira lição que encontramos na vida de José, para o nosso aprendizado, é que os sonhos que José teve e a realização destes sonhos exige um espaço de tempo. E nesse espaço de tempo, entre o sonho, ou a visão, ou a revelação recebida por Deus para o seu cumprimento, não é imediato. Olha que José sonhou e quantos anos passou para aquilo então poder concretizar-se. Nós vemos aí que pelo menos 13 anos daí para mais para o cumprimento de uma promessa através de um sonho que Deus lhe havia feito. Mas que caminho ele atravessou até este cumprimento? Então nós encontramos aqui que entre os sonhos e a realização do sonho existe uma estrada de provações a ser percorrida, onde nessa estrada de provações as etapas não podem ser queimadas. Existem pessoas que querem pular etapas para tentar aproximar-se o mais rápido do cumprimento da promessa, do sonho, da visão, da revelação que lhe foi feito. E quando se queima as etapas, compromete-se o cumprimento total. Por quê?
porque vai faltar elementos que foram colocados na estrada da provação e que não foi experimentado. A pessoa, então, queimou a etapa, pulou várias situações para poder, então, chegar ao seu objetivo. Então, essa terceira lição é que tudo tem um tempo e um modo para acontecer. A promessa Deus faz. Nós cremos na promessa. Recebemos ela, seja de que maneira for. Pela Escritura, pela visão, pelo sonho, pela revelação, a maneira que ela chega a nós. Agora, o tempo e o modo para ela cumprir pertence a Deus. Entre o momento da promessa, do sonho, da visão e o seu cumprimento, tem um espaço de tempo que é chamado a estrada da provação. Todos nós haveremos de passar por ela. Ninguém ficará imune. Quem se desviar da estrada das provações não alcançará o resultado, o cumprimento daquilo que lhe foi feito. Então, é preciso entender isso. Não queime etapas. Siga pelo caminho. Siga no passo em que Deus determinar. Não se apresse e também não se demore. Siga na caminhada natural e normal da vida, debaixo da orientação de Deus. Essa é a terceira lição. E a quarta e última lição que aprendemos com a vida de José é que é possível, sim, nessa estrada de provações, enfrentar a dor sem perder a doçura. O quanto doeu a José no momento que os irmãos o pegaram e o jogaram na cova. O intento era matá-lo, mas um dos seus irmãos disse: não matemos. Colocaram então numa cova e depois então o venderam aos ismaelitas. Então transformar a dor sem perder a doçura. Isto manteve José estável diante do Senhor. Segundo, ele enfrentou também a dor da traição. Ele foi traído por seus irmãos. Seus irmãos o traíram e por isso o venderam. E quando ele foi vendido, e Potifar o comprou e o levou para casa, duas situações ele enfrentou na casa de Potifar. A primeira foi a tentação sexual através da mulher de Potifar, que fez de tudo para deitar-se com José e, como não conseguiu, o caluniou. Ele sofreu duas dores na casa de Potifar: a dor da tentação sexual e a dor da calúnia. Ele foi acusado por um ato que ele não praticou. Então, essas dores ele sofreu. A primeira dor, a dor de dentro de casa. Mas ele enfrentou ela sem perder a doçura. Problemas dentro de casa. Foi o primeiro que José enfrentou. Segundo, a dor da traição lá no campo, quando seus irmãos o traíram e o venderam. Terceiro, a dor da tentação sexual da mulher de Potifar. Quarto, a dor da calúnia da casa de Potifar. Quinto, a dor quando ele foi levado à prisão. E sexto, a dor da ingratidão, quando o copeiro saiu e esqueceu-se de José. Então, todas essas dores José enfrentou. A quarta lição é enfrentar as dores que se apresentarão diante do caminho sem perder a doçura, sem perder a comunhão com Deus, sem perder o contato com o Senhor. Essas lições nós aprendemos através da vida de José. E o que aconteceu diante de tudo isso? Embora encontrando nele integridade, coragem, amor
graça, perdão, sabedoria, compromisso e lealdade, entendendo que só Deus é quem pode mudar a tragédia em triunfo, a maldição em bênção e o mal em bem. E que as lições que José nos ensina, a primeira é que é possível produzir frutos onde quer que Deus nos plante, não importa as adversidades. A segunda lição, que não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito é que faz o ambiente. A terceira lição que encontramos é que entre o sonho e a sua realização existe uma estrada de provações a ser percorrida e as etapas não podem ser queimadas. A quarta lição, que acabamos de ver, é enfrentar a dor sem perder a doçura. José enfrentou a dor do problema dentro de casa, enfrentou a dor da traição dos irmãos, enfrentou a tentação da mulher de Potifar, enfrentou a dor da calúnia, da acusação da casa de Potifar, enfrentou a dor da prisão injusta e, por fim, enfrentou a dor da ingratidão, de ser esquecido por alguém que o conheceu. Por fim, dentro do texto, nós encontramos que Deus exaltou a José. E de que forma? Aqui diz que o Senhor sempre esteve com José, sempre o fez prosperar. Mas, finalmente, quando tudo chegou ao tempo de Deus cumprir a promessa, José foi elevado a governador do Egito, e então a exaltação de Deus na vida de José foi através de bênçãos, foi através de livramentos, foi através de vitórias, foi através de reconhecimento. Deus o tornou reconhecido diante de todos e de todo mundo. Seus pais o reconheceram, seus irmãos o reconheceram, os seus amigos, aqueles que se esqueceram dele, reconheceram, Potifar e a sua casa, todos eles. E o próprio Faraó, que era o rei da época, reconheceu. Quando José falou com ele sobre o sonho que ele tinha tido, olha o que ele disse a José: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então todos eles reconheceram José. Foi difícil enfrentar este caminho? Foi. Mas valeu a pena e muito. E as lições que ficaram servem para mim hoje, serve para você, para cada um de nós. Sigamos o exemplo de José. Ao invés de resguinar, ao invés de reclamar, de murmurar, de ser engolido pelo ambiente, de ser alimentado com espírito de violência, de rancor, de dor, de ódio, de ingratidão, reconheçamos a presença de Deus na nossa vida. E o Espírito de Deus nos dará a doçura necessária e o entendimento para seguirmos adiante até chegarmos ao momento deste cumprimento maravilhoso de Deus e receber dele as suas recompensas. Sigamos ao Senhor com alegria, com fé, com amor, com lealdade. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.